Nessa aula você vai aprender a como inserir dados dentro da sua tabela, ok? Então vamos começar. Eu vou abrir o meu editor de textos e eu vou fazer aquele mesmo processo. Eu vou digitar o código aqui, vou copiar e vou colar no CMD. O CMD está exatamente da mesma forma que eu deixei antes, tá? E agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos inserir um dado, né, qualquer. Bom, para inserir dados, o comando é o seguinte, é o comando insert. Então, sempre que você quiser inserir um novo dado dentro do banco de dados, você vai usar o comando insert. E aqui você vai dizer aonde. Então, insert into e o nome da tabela. O nome da minha tabela é a tabela usuários. Então, eu quero inserir dados dentro da tabela usuários. E aqui dentro, você vai dizer em quais campos você quer inserir dados. No caso, eu quero inserir dados em todos os campos. Ou seja, nos campos nome, e-mail e idade. Então, você vai colocar nome, e-mail, idade. Values, ponto e vírgula. E aqui você vai definir os valores para cada campo. Então, por exemplo, o campo nome, eu vou definir um valor para ele. Tá? Tem que ser na ordem aqui, certo? Na ordem que você digitou aqui, tem que ser na ordem que você vai digitar os valores. Então, por exemplo, o primeiro valor que eu vou digitar é o valor do nome. Então, como o nome é do tipo texto, eu tenho que digitar entre aspas, certo? Então, eu vou dizer aqui que o meu nome é Victor Lima, tá? Bacana. O segundo ponto que ele pede o segundo valor que ele pede é o e-mail. Então, você dá uma vírgula e digita o e-mail. No meu caso, vou digitar aqui um e-mail qualquer. Então, e-mail teste.com. E aqui ele pede uma idade. Vou digitar uma idade qualquer, 8, por exemplo. Tá? Veja que a idade eu não coloquei entre aspas. Tá bom? Por quê? Porque a idade é do tipo int. Se lembra? É do tipo inteiro. Então, a forma que você digita aqui tem que ser igual aos tipos. Tá bom? Então, como o nome é do tipo varchar, é do tipo caractere, eu coloquei ele entre aspas. Como o e-mail também é do tipo caractere, eu coloquei ele entre aspas. E como a idade é um valor numérico, eu deixei ele fora das aspas. Tá bom? Então eu vou clicar em Ctrl S para salvar. Na verdade nem precisava salvar, né? E aqui, ó, vou copiar isso aqui, vou no CMD e vou colar. Simplesmente assim, tá? Deixa eu colar aqui. Ops, deixa eu colar. Não está colando. Eu não sei por que não está colando. Deixa eu copiar isso aqui de novo. Copy. Agora foi, tá? Então, ó, veja que ele digitou esse comando para mim, tá? E se aqui deu OK, beleza. Olha que ele fala aqui, ó, uma linha afetada. Row significa linha, tá? Então, quando ele exibe isso, ele fala que uma linha da sua tabela foi afetada. Bacana. Agora, quando eu der, por exemplo, um show tables. No caso, peraí, eu esqueci de colocar o ponto e vírgula. Ele vai me exibir a tabela. E agora, que você já sabe inserir dados na tabela, tá? Eu vou te ensinar como é que você faz para listar todos os dados de uma tabela. Para você listar todos os dados de uma tabela, você vai usar um outro comando, tá? Que no caso eu não vou nem digitar aqui no SQL, eu vou digitar aqui direto mesmo. O comando que você vai usar é esse aqui, ó, select. Então, o comando select ele serve para listar os dados. No caso, eu quero listar todos os dados da tabela usuário. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um asterisco. Quando você coloca um asterisco, você está falando que você quer listar todos os dados da tabela. Então, select todos os dados from significa de, certo? Ou da usuários. Então, traduzindo, isso aqui em português ficaria assim. Selecione todos os dados da tabela usuários. Ponto e vírgula e vamos dar um Enter. E aqui ele vai mostrar todos os dados. Ele mostrou o nome,
mostrou e-mail, mostrou idade. Legal. Eu vou inserir mais 3 usuários. Então, vamos inserir aqui. Copiar. Vamos vir. Deixa eu copiar aqui que não está dando para copiar. Botão direito, copy. Ok. Beleza, inseri o usuário. E só para te mostrar, aqui ó, eu vou trocar a ordem. Então eu vou colocar aqui idade, depois e-mail, depois nome. Tá? Inverti a ordem. Quando eu inverto essa ordem aqui, eu preciso ajustar aqui, ó. A idade vem primeiro. Então deixa eu colocar a idade primeiro. Então, por exemplo, 39. Depois vem o e-mail. Tá? Então o e-mail fica aqui. Depois vem o nome. Então o nome, por exemplo, Lucas. Tá? Vou salvar isso aqui. Então vejam, não tem muito segredo não, né? Então eu vou dar um Ctrl A. Copiar esse cara. CMD. Colei. Bacana. Tá bom? Então agora quando eu dou um Select All From Usuários, ele me mostra os 3 usuários aí. Legal, né? Então, muito bacana. Bom, continuando sobre o Select, já que agora você sabe inserir, eu aconselho que você insira vários e vários usuários, certo? Para que a brincadeira fique melhor. Agora que você já sabe inserir, vamos ver um pouco mais sobre o Select. Bom, digamos que eu vou adicionar só mais um usuário aqui para que esse exemplo fique claro. Então, eu vou adicionar mais um usuário com 8 anos de idade, por exemplo. Tá? Deixa eu copiar isso aqui. Vou adicionar mais um usuário. Inseriu. Quando eu dou um Select All. Quando eu dou um Select From Usuários, me exibiu aqui todos os usuários que eu tenho. Tá? Note que eu tenho 2 usuários com 8 anos. Bom, digamos que agora a gente está apenas listando os usuários todos, ou seja, Select todos. Então, eu estou pegando todos os usuários do meu banco. Digamos que eu queira pegar um usuário específico. Como é que eu posso pegar um usuário específico? Muito simples. Sempre que você quiser especificar uma consulta SQL, uma consulta com MySQL, você precisa usar a palavra-chave where, que significa aonde. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu queira listar apenas os usuários que têm a idade igual a 8. Apenas os usuários que têm a idade igual a 8. Como é que eu faço para listar isso? Você vai dar um Select All From a tabela usuários e aqui você vai colocar a condição. Qual condição? Where. Beleza. Após você digitar where, você vai digitar qual condição. Por exemplo, eu quero que a idade seja igual a 8. Então, idade, que é o nome da coluna, igual a 8. Ponto e vírgula. Vamos copiar isso aqui. Copiar. E agora, eu vou colar para você ver, olha. Perceba que quando eu digitei essa consulta, ele me retornou apenas os usuários que têm 8 anos de idade. Legal, né? Muito bacana. Então, através do where, eu consigo, certo? Personalizar o meu select. Digamos que eu queira pegar apenas o usuário que tem o nome Lucas. Como é que eu fazeria? Muito simples, né? Vamos lá. Select all from usuários where nome seja igual, entre aspas, né? Lucas. No caso, com L maiúsculo. Tá bom? Então, olha só. Traduzindo. Selecione tudo da tabela usuário que tem um nome igual a Lucas. Uma tradução seria mais ou menos isso, certo? Então, vamos copiar isso aqui. E eu vou colar. Me retornou apenas o usuário Lucas. Tá bom? Outra coisa legal que você pode fazer é o seguinte. Você pode fazer o seguinte, ó. Digamos que eu queira que o MySQL retorne apenas os usuários maiores de 18 anos, né? Como é que eu fazeria isso? Muito simples. Vamos lá. Select all from usuários where idade seja maior ou igual a 18. Que nem na programação, né? Você que já sabe JavaScript,
Você já usou isso aqui bastante, não foi? Então, a idade tem que ser maior ou igual a 18. Vamos copiar. Ops. E eu vou colar. Veja que ele retornou apenas os usuários com mais de 18 anos. Tá bom? Então você consegue fazer diversos tipos de consulta utilizando o Select. Legal? Então nessa aula você aprendeu como inserir dados e como adquirir dados. Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre como deletar dados específicos. Tá bom? Então é isso, eu espero que tenha gostado e eu te vejo na próxima.